Muito bem, então vamos para a parte 3. O que são isótopos? Isótopos são os átomos que possuem o mesmo número de prótons, mas possuem massas diferentes. Ou seja, como que pode isso, professora? Pode, ocorre na natureza, que nem eu falei, do hidrogênio ali. Existe o hidrogênio mais pesado, eles chamam de água mais leve e água pesada. Se vocês quiserem pesquisar na internet, até podem pesquisar sobre a água pesada. Só que eu não vou até a detalhes da água pesada, porque não é isso que vocês vão estudar nesse momento. Vocês simplesmente precisam saber o que é isótopos e os átomos, né, que podem ser isótopos e como que eles funcionam, tá? Então, assim, ó, os isótopos, ele possuem o mesmo número de prótons, mas possuem massas diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui do carbono, certo? Lembro lá no primeiro vídeo para vocês que eu falei para vocês que os nêutrons a gente nunca vai saber porque vai depender do número da massa? Então, a gente tem lá que o número de massa, né, de massa atômica é sempre prótons mais nêutrons, ok? Nós temos o carbono que está na tabela periódica com o número atômico 6 e 12. 6 e 13, 6 e 14, certo? E por que, professora, que ele tá lá em os 6 e 12? Porque nós encontramos muito mais na natureza esse carbono aqui, ó, certo? A gente encontra muito mais, então, ele tem uma porcentagem muito maior de ser encontrado na natureza o carbono 12, certo? O carbono 13 e 14 também são encontrados, principalmente o carbono 14, ele é importantíssimo para datar fósseis, certo? Porque o carbono 14 ele está presente nos tecidos vivos dos animais, plantas, nossa mesmo, né, do homem. E ele é um isótopo radioativo instável. O que significa instável? Significa que na tabela periódica todos os átomos são estáveis. Como ele tem 14, que é o número de massa dele, então nós chamamos ele de instável. E que quando nós morremos, esse átomo ele vai decaindo num ritmo muito lento, certo? Então, por isso que nós conseguimos datar esse átomo, esse carbono 14 está presente em nós, está presente nos animais, está presente nos dinossauros. Por isso que nós conseguimos datar certos fósseis de dinossauros, né? Lembra que a gente foi lá no Museu de Antropologia, né? No Sempalho, em Mafra, e a gente viu que lá tinha ossos e estavam datados. E como que eles datam? Através do carbono 14, tá? E o carbono 14, ele apresenta uma massa atômica diferente do carbono estável que aparece na tabela periódica. Então, é o carbono 14, que a cada, acho que 100 ou 200, eu não posso dizer exatamente, porque a professora precisa dar uma olhada novamente lá porque isso não vem no livro de vocês. Mas a cada, acho que 300, 400 anos, a gente perde uma quantidade X de carbono 14 quando morremos. Então, eles conseguem ver a idade de um fóssil através da quantidade de perda de carbono 14 que aquele fóssil teve, entendeu? Então, por isso que como é que eles sabem que esse fóssil aqui tem 1 milhão de anos? Como é que eles sabem que esse fóssil tem 200 mil anos? Através do carbono 14, tá bom? Mas o carbono, o que nós precisamos saber são os isótopos, né? Então, aqui nós temos 3 isótopos de carbono. E como eu falei para vocês, a gente vai estudar os principais, a gente não vai estudar todos os isótopos, tá? Então, já aqui, ó, esse aqui é o número atômico dele, esse é a massa. Número atômico, massa, número atômico, massa. Existem tabelas periódicas ou professores que vão mostrar para vocês o carbono dessa maneira aqui. 12 e 6. 6 e 13. E 14 e 6. Pode aparecer isso aqui. Ah, tá, professora. Agora como é que eu vou saber o que é massa, o que é prótons? É só entender que massa é sempre maior e prótons é sempre menor. Significa que esse carbono é igual a esse aqui, só que eles estão definindo o lugar da massa e do número atômico em lugares diferentes, tá?
Então, tem tabelas periódicas que a massa vai estar em cima e o número atômico embaixo. E tem tabelas periódicas ou professores que colocam o número atômico em cima e a massa embaixo. Eu, por exemplo, uso sempre o número atômico em cima e a massa embaixo, tá? Mas isso não significa que tá certo ou tá errado. Não, isso vai depender da tabela periódica ou de como você quer estudar. A única coisa que vocês têm que entender que como eu identifico o número de prótons, o número de prótons vai ser sempre menor do que a massa, tá? Ou igual, que é o caso do hidrogênio. O hidrogênio, por exemplo, lá na tabela periódica, ele aparece 1 e 1. Então, o número de prótons e o número de massa é igual, tá? Então, o número de prótons e o número de massa é igual. Então, vamos ver aqui. Daí, lembra que a professora falou para vocês, então, que a gente vai saber o número de nêutrons diminuindo o número de... Ó, então, que nem esse átomo de carbono aqui, ó. Ele vai ter um núcleo, certo? Com 6 prótons. Eu sei que tem 6 prótons aqui. E nêutrons, professora? É só diminuir 12 menos 6, então ele vai ter 6 nêutrons. E daí, uma eletrosfera com o quê? Com 2 elétrons aqui e 4, desculpa, aqui. Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Esse carbono aqui vai ter o quê? No núcleo dele, ó, tô deixando o núcleo maior para vocês entenderem. Ele vai ter 6 prótons. E quantos nêutrons, professora? Nêutrons ele vai ter 13 menos 6, 7 nêutrons. E a estrutura dele fora na eletrosfera é igual. Com 6, com a camada de valência eu coloquei uma mais, com a camada de valência com 4 elétrons. Mesma coisa o carbono 14, certo? O núcleo dele vai ter 6 prótons, mas quantos nêutrons? 14 menos 6, 8 nêutrons. Então, nós chamamos esse e esse aqui de átomos instáveis, tá? E esses átomos instáveis, eles apresentam lá, certo? Na forma de isótopos daí, certo? Mas as camadas eletrônicas, as camadas eletrônicas são iguais, certo? Eletrônicas, a professora falou, ok? Então, isso aqui são isótopos, então, carbono 12, carbono 13, carbono 14, certo? Que é para datar os fósseis. E o carbono é o elemento mais encontrado na natureza. Todo elemento orgânico possui carbono, tá? Eu tenho um outro exemplo de isótopo, que é o oxigênio. Então, oxigênio, 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 certo? O número atômico do oxigênio, que é encontrado no ar, né, e na água, é 8. Ai, meu Deus, que feio que tá esse aqui. Então, o número atômico do oxigênio é 8. O que é o número atômico? Prótons, né? Então, ele é 8, 8 e 8, certo? Mas ele pode variar para 16, 17 e 18, certo? Só que por que na tabela periódica aparece o oxigênio com 16? Porque na natureza nós encontramos 99% do oxigênio com 16 é o número de massa dele, tá? Então a gente prevalece o maior. Eu já vou mostrar para vocês quando não tem essa questão de porcentagem maior, tá? O 17 a gente encontra só 0,04, certo? E na verdade, esse aqui para eu ser bem exato, ó, esse aqui encontra 99,76. O oxigênio com 17, o número de massa é 0,04, e esse aqui é 0,020%, aqui 40%, certo? Então, por isso que lá na tabela periódica aparece o oxigênio com 16 como número de massa. Como que vai ser esse oxigênio? Todos eles são isótopos, certo? Ele é encontrado na natureza, só que o que mais é em abundância é o oxigênio com massa 16. Esse aqui ele vai ter 8 prótons, 8 elétrons e 8 nêutrons. Esse aqui vai ter 8 prótons, 9 nêutrons e 8 elétrons, porque o prótons e elétrons são a mesma coisa, sempre igual, tá?
E aqui também, daí ele já vai ter 10 prótons, ó. Ah, desculpa, 10 nêutrons. Eu aqui, na verdade, eu me atenho mais no núcleo, ó. Aqui vai ter 8 prótons e 8 nêutrons. Como que eu sei? Porque eu fiz 16 menos 8. No núcleo aqui vai ter, porque na eletrosfera vai ter 8 elétrons. No núcleo aqui vai ter 8 prótons e 9 nêutrons. Então, ele já é um átomo instável, porque ele tem nêutrons a mais. E a eletrosfera com 8. E aqui vai ser um átomo com 8 prótons e 10 nêutrons. Ele é mais instável ainda, por isso que ele é encontrado menos na natureza. Com 8 elétrons na camada eletrônica, tá? Na sua eletrosfera, certo? Mais um outro exemplo como a professora gagueja. Mais um outro exemplo de isótopo é o hidrogênio. Lembra que eu falei da água pesada? O hidrogênio, esses hidrogênios, eles têm nome, tá? Ele possui nome. Ele possui o número atômico dele é 1. Então, o número de prótons dele é 1, tá? Mas ele pode ser 1, 2 e 3. E esses hidrogênios, eles têm nome. Esse aqui é o prótion, deutérium e trítium, tá? Ó, prótion, deutérium e trítium. São os hidrogênios que possuem a mesma quantidade de prótons, mas número de massa diferente. Esse aqui a gente encontra bastante na água do mar, principalmente esses dois aqui, ó, tá? Porque a água do mar, ela é a mais pesada, não por causa do sal, não. É porque ela é mais pesada por causa da quantidade de minérios que vai até ela. E daí depois todo o componente químico se mistura lá e ela é uma água mais pesada. Então, assim, se eu fosse para desenhar esse aqui, no núcleo seria um próton e um nêutron e um elétron, tá? Aqui seria 2 menos 1, então vai ser um próton, um nêutron. Ah, desculpa. Um neutro. Aqui é 0 nêutrons. Por isso que desculpa. 0 nêutrons. Porque ele se elimina. Mas ele aqui é estável, porque o neutro é por isso que a gente vai ver ainda que o hidrogênio ele é muito, muito estudado, tá? E o 3 aqui vai ser um próton, 2 nêutrons e um elétron. O elétron não vai mudar, tá? Então, na próxima aula eu vou dar mais uns exemplos para vocês.